Olá a todos, eu sou Leonardo Abud e sejam muito bem-vindos ao meu canal, a Matriz dos Investimentos. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre as últimas notícias da Petrobras. Recentemente, o presidente da Petrobras acabou de pedir demissão. Isso é um fato aí que tem impactado as ações da empresa. A gente vai ver um pouquinho o que aconteceu e o que a gente tem aí de novidade. Antes de mais nada, eu quero pedir para vocês que se inscrevam, que deixem seu like, que comentem no vídeo. Isso me ajuda demais. Eu estou começando o canal agora e me incentiva a trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Vamos lá para as notícias de hoje. A gente tem aqui então que o CEO acabou de pedir demissão e a Petrobras avalia a nomeação de um presidente interino. Para quem não se lembra, na semana passada a gente teve uma série de embates entre a classe política e a diretoria e conselheiros da Petrobras. A Petrobras anunciou um novo reajuste nos combustíveis e a classe política tem reagido de uma forma bem negativa. Obviamente, a gente está num ano de eleição e combustível é uma pauta que tem um impacto relevante na parte da inflação. E não só isso também, a gente tem visto aí, por exemplo, os próprios caminhoneiros ameaçando novas greves. Isso em um ano de eleição é bastante perigoso. Não à toa, a gente tem visto, então, como eu comentei, né, que a classe política tem buscado formas alternativas de abocanhar um pedaço do que a Petrobras tem. Hoje, então, o CEO acabou pedindo demissão, provavelmente por uma questão de pressão que ele já vinha sofrido. E no começo do dia, as próprias ações da Petrobras acabaram sendo suspensas das suas negociações na B3. Obviamente isso acontece por conta do impacto, isso é um fato muito relevante, e a B3 acabou tomando essa posição. Na sequência, quando a gente vê aí, as ações acabaram de abrir, agora são mais ou menos 11h30 da manhã, e a gente tem aqui as ações da Petrobras. Vamos ver, vamos dar uma olhadinha aqui como é que elas estão. Caindo um pouco mais de 2%. De novo, é um fato bem relevante, bem impactante para a Petrobras, mas esse não é o primeiro presidente que é demitido da empresa. Quando a gente pega aqui a lista dos presidentes da Petrobras ao longo dos últimos anos, a gente vê aí que lá na época do Michel Temer a gente teve o Pedro Parente, que acabou também sendo demitido justamente por conta da greve dos caminhoneiros. Na sequência, o Ivan Monteiro assumiu a posição. No governo Bolsonaro, então, a gente teve o Roberto Castello Branco. Quando o Roberto Castello Branco saiu da empresa, também as ações sofreram bastante no dia. Naquela época, realmente foi um impacto muito grande. O Joaquim Silva Luna acabou assumindo, depois também pediu demissão por questão de sofrer pressão. E agora a gente tem aí o último presidente, né, o terceiro presidente no mandato do Bolsonaro, pedindo demissão também pelos mesmos motivos. Eu acho que o ponto positivo é que a empresa tem sofrido essas pressões já há bastante tempo e mesmo assim a política de preços tem resistido a essas investidas da classe política. Quando a gente vê um pouco então o que o Congresso tem feito para tentar driblar, vamos dizer assim, um pouco essas restrições, o que dá para perceber é que a institucionalização não só da Petrobras, mas assim, a gente teve várias melhorias, então, por exemplo, teto de gastos e etc. Isso aí trouxe umas amarras para a classe política, então a classe política tem tido muita dificuldade de manobrar os gastos nesse ano de eleição. Por exemplo, a Petrobras, dificilmente a classe política vai conseguir ter uma interferência direta na política de preços, enfim, daquele jeito que eles gostariam. Pode ser que eles alonguem um pouco a parte de reajustes, o período de reajuste, mas ainda assim a gente tem visto que a política de preços tem resistido. Não só disso, a última notícia também que a classe política tem tentado é uma taxação do maior das empresas de petróleo, sendo a Petrobras, através de um aumento da taxação do chamado CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ou até mesmo colocando uma taxação de exportação de petróleo nas empresas, aí poderia não só atingir a Petrobras, mas também as outras empresas, como PetroRio, PetroRecôncavo e por aí vai. Eu acredito que isso daí são tentativas do Congresso, ainda assim, o prazo que a gente tem até a eleição é muito curto, então todos esses processos eles têm um rito, você precisa passar por aprovação, você precisa muitas vezes cumprir algum tipo de período até que o imposto entre em vigor, e além de tudo você ainda tem também o teto de gastos, que dificulta você simplesmente aumentar despesas nesse ano eleitoral. Então, assim, a gente tem visto esses níveis de institucionalização que a gente passou nos últimos anos e tem resistido muito bem, né, nessa nova investida da classe política. Um outro ponto também, quando a gente olha aqui para as ações da Petrobras, então,
A gente tem visto aí que nos últimos 5 dias as ações tiveram uma forte queda, vieram aí dos 29,50, hoje está operando na casa dos 26,70. Lembrando que aqui a gente não tem só essa questão interna, o petróleo também vem sofrendo bastante nessa última semana. O principal motivo é uma perspectiva de recessão da economia. A gente tem escutado cada vez mais notícias vindo dos Estados Unidos com a subida da taxa de juros do Fed, esse temor pela recessão, que não faltam são indicadores mostrando que os Estados Unidos pode ter uma desaceleração forte. E, obviamente, isso acaba impactando na demanda de petróleo. Uma economia mais fraca reduz a demanda por petróleo. No entanto, hoje a gente também teve um relatório da XP que eu achei bem interessante, então trouxe aqui para vocês, em que eles comentam um pouco, chegamos ao fim da festa para as empresas de óleo e gás. Bom, alguns pontos que eles trazem primeiro, a questão de estoques de petróleo e derivados de petróleo dos Estados Unidos, né? Então a gente pode perceber que os estoques ainda estão baixos. Nos últimos anos, o mundo acabou investindo pouco, não só em petróleo, mas também na parte de refino de petróleo. Isso acaba tendo realmente um impacto no lado da oferta. Então, assim, durante a pandemia, né, durante o Covid, a gente teve que a demanda por petróleo, a demanda por combustíveis caiu muito e, obviamente, as empresas seguraram ainda mais novos investimentos. Não só isso, globalmente, o mundo tem buscado alternativas mais ambientalmente corretas. Isso levou muitos países, principalmente os países desenvolvidos, a diminuir o ritmo de investimentos em, por exemplo, refino. Um outro ponto também que eles trazem aqui, como eu comentei, né, o índice de recessão do Google para os Estados Unidos, é justamente essa expectativa de uma recessão nos Estados Unidos impactando o lado da demanda por petróleo. Um ponto também que eu vejo que eles trouxeram que é bem relevante é a questão de preços das empresas. Então aqui eles colocaram uma tabelinha em que eles fazem a comparação dos múltiplos das empresas de petróleo. Quando a gente pega aqui a Petrobras, então, vamos pegar aqui o EV/EBITDA para 2023, a empresa está negociando a 1,8 vezes EV/EBITDA, o que é um patamar muito baixo quando a gente compara a média das outras empresas. Então, na América Latina, ex-Petrobras, a média está em 3 vezes EBITDA, nas chinesas é 3,4 e até mesmo nas russas essa média é mais alta. A Rússia a gente sabe que é um país que sofre bastante com interferência estatal e obviamente eu acho que assim, por mais que a gente sofra aqui também no Brasil, não é nada parecido com o que é lá. Então, a gente ainda tem uma certa, apesar da gente ter essa queda da demanda de petróleo, a gente ainda tem uma certa dificuldade no lado da oferta e é difícil de argumentar que a Petrobras já não embute boa parte dos riscos políticos no preço. Eu acho que esses são pontos bem relevantes. Não adianta nada a gente só olhar, poxa, que tipo de interferência vai ter na empresa da Petrobras. Todo mundo está vendo isso e, obviamente, isso já está sendo embutido no preço. Não à toa ela negocia com múltiplos bem abaixo aí dos seus pares internacionais. Bom, espero que tenham gostado. Obviamente é um momento bastante conturbado que a gente tem passado aí nessa última semana, mas, de novo, o importante é manter a cabeça fria, olhar bem para os nossos investimentos e ter uma visão realmente de longo prazo. Eu acho que isso importa bastante. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e comentar o que acharam. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!